Porque o Flow é o podcast mais relevante do Brasil hoje. Mais de 800 mil inscritos no canal principal, entre os 10 mais ouvidos do Spotify, 200 milhões de visualizações no YouTube, pico de quase 100 mil pessoas ao vivo e um cardápio farto de virais, convidados pertinentes e muito, mas muito tempo de entrevistas. Antes, apresentemos os dois criadores do Flow. Monark foi um dos primeiros youtubers gamers relevantes do Brasil. Depois de uma queda de visualizações que não afetou só ele, mas toda a comunidade gamer, sofreu com depressão durante 3 anos e a necessidade de se reinventar o levou a criar o Flow. As coisas não vão acabar de um dia pro outro, mas infelizmente essa... Talvez acabe, viu? Talvez acabe, meu menino Monark. Coisas podem acabar de um dia pro outro, sim senhor, cara. Quanto ao Igor, melhor que ele mesmo se apresente. Eu produzia conteúdo pro canal do meu amigo, pro David Jones. Então eu ia na casa dele, eu gravava uns vídeos de casa pra ele e tal, sempre de jogo de luta, era sempre, ele me chamava pra fazer paradas de jogo de luta. Na verdade, no começo eu achei que eu podia fazer o que eu gostava na internet, num canal de games e tal. Aí depois a minha mente mudou um pouco, foi mais pra, vou ter que fazer o que funciona, vou ter que encarar isso aqui como trabalho, porque eu me sentia forçado a fazer umas paradas que eu não queria fazer. E hoje eu sou muito, mas muito grato mesmo a Deus e a todo mundo aí que assiste, porque eu não preciso mais fazer o que tá bombando na internet, sabe? Eu quero dizer assim, no meu caso eu dei sorte porque o conteúdo que eu quero fazer é um troço que tá dando certo. Para entender o Flow, existe outro personagem. Joe Rogan é apresentador, comediante, comentarista esportivo e outras cocitas más. Ele é um dos maiores influenciadores norte-americanos, tendo o mais relevante podcast, o que o levou a assinar um contrato multimilionário com o Spotify. A gente copiou total o Joe Rogan, a gente melhorou o que dava pra melhorar no que a gente achava que poderia ficar melhor. Por exemplo, eu acho que o lance de ter 2 caras ajuda muito, porque tem hora que um conhece mais o assunto do que o outro e tal. Dá pra perceber que tem vezes que eu fico mais calado, tem vezes que ele fica mais calado, depende muito do que a gente tá conversando. E tem também o lance que a nossa cortina é muito mais bonita que a do Joe Rogan. Mas vamos às razões que levaram o Flow a ser o podcast mais relevante do Brasil? Razão número 1, frequência. O Flow estreou em setembro de 2018 e se manteve uma vez por semana até junho de 2019. Logo, o programa virou diário, de segunda a sexta. Rotina é algo que definitivamente marca. E apesar de sabermos disso aqui na Lab, ainda não conseguimos colocar em prática, mas uma hora vai. Razão 2. Convidados. Os convidados versam sobre uma enorme variedade de temas, estilos, cores, sexo, profissões, ideologias, preferências e gostos. O Flow traz alguns entrevistados que fogem do mainstream. O convidado pode vir de um nicho específico, pouco conhecido do grande público, mas com uma base de fãs consolidadas. Ele pode vir também de um lugar muito maior, pode vir de fora da internet. O fundamental é que tenha boas histórias e que proporcione bons recortes. Razão número 3, os recortes e a duração. O programa é longo, muito longo. Nem todo mundo assiste completo. Isso é um problema? Não para o Flow. O programa é tão longo que ele não existe única e exclusivamente para ser completo. Logo, nasceu um canal de fã chamado Talk Flow, que postava trechos das entrevistas. Cada recorte é um vídeo único com duração acessível a espectadores casuais. O corte funciona como um produto individual, gerando visualizações, receita e engajamento. Mas ele também fisga iniciantes ao Flow, espectadores casuais que se tornarão frequentes. Foi através dos cortes que muitos conheceram o podcast. Eu sou um deles. Definitivamente não consigo assistir todos os programas, mas os recortes fisgam, e se fisgam bem, levam ao completo. Então o que eu falava era, cara, vamos fazer os cortes, mas a gente solta no canal principal, a gente solta ali misturado e tal. A gente tava fazendo isso, a gente fez isso por um tempo, só que aí eu lembro que na época, cara, apareceu um canal desse de fã, soltando uns cortes. A gente até tentou contratar um moleque, mas ele não quis. E aí a gente, então vamos meter o nosso. E a gente fez o nosso, criamos um novo, a gente já tava fazendo, só que no nosso canal principal. E aí quando a gente criou o novo canal, ele explodiu de um jeito bizarro. Um mês ele tava muito grande já. Essa não é uma estratégia nova, mas nenhum outro canal ou podcast no Brasil havia aplicado de tal forma.
muito porque não tinham as condições necessárias. As câmeras, por exemplo, são essenciais para que os recortes funcionem. O Jovem Nerd trilhou esse caminho com o Nerdcast Stories, que são animações com trechos de programas. Certamente funcionou como produto individual e também como iniciação ao podcast, mas o custo elevado das animações e muitas vezes as histórias sem relação direta com o assunto do programa levam a uma conversão menor do que a do Flow. Veja bem, eu adoro o Nerdcast Stories, mas o recorte do Flow, mais barato e mais simples, funciona melhor para a conversão. Prova disso são os vários canais existentes que se dedicam a trechos, inclusive um oficial. Das mais de 200 milhões de visualizações relacionadas ao Flow no YouTube, apenas 25% vem do canal principal. Razão 4. Câmeras e presença. É claro que estamos em 2020, a internet supre distâncias e uma boa entrevista pode sim ser conduzida de forma virtual, mas, pela duração, frequência e até instabilidade das internets, não é o ideal. A entrevista virtual pode acontecer no Flow, mas ela é exceção, não regra. Muito porque as interações humanas continuarão sendo interações humanas, as quais a distância pode diminuir, mas dificilmente suprir de forma constante e duradoura. Razão 5. Multiplataforma. Entre no YouTube e o Flow está em alta. Entre no Spotify, top 10. Entre no Twitter e o Flow gera debate. Entre na Twitch e o Flow está lá durante 24 horas. No Facebook e Instagram são mais protocolares, ainda assim marcam presença. Então, aí tem os caras que tem uns podcasts, que o podcast não é dele, é da empresa. Aí o cara da empresa fala assim, cara, eu vou ficar só no, sei lá, por exemplo, no Spotify, porque se eu for pros outros vai diluir a minha audiência, e aí meus números do Spotify vão ser menores. Cara, é muito melhor que todo mundo te escute onde ele puder. Tu acha que todo mundo tá no Spotify? Não. Então os caras estão no Spotify. Eu, por exemplo, eu tô no Deezer. Minha esposa assinou o Deezer. Tem gente que não tem nenhum nem outro, então vê no YouTube. Tem gente que... por aí vai, né? Então, na minha opinião, é muito mais inteligente estar em tudo quanto é lugar. Razão 6. Polêmicas. Nenhuma delas é maior do que quando o Flow recebeu várias críticas por convidarem o ex-Xbox Mil Grau para uma entrevista. O argumento do Flow era de que a proposta sempre foi a de ouvir o que tivesse de ser dito. O oposto era de que eles dariam espaço para racistas. Minha opinião, uma entrevista é diferente de dar palanque constante. O bom jornalismo sempre entrevistou figuras até detestáveis. Uma entrevista, por exemplo, que não me sai da memória é a do falecido e combativo Geniton Moraes com militares no dossiê. Ou também aquele que deve ser o maior símbolo do jornalismo literário, Truman Capote, que entrevistou um assassino para seu clássico A Sangue Frio. Ou, ainda mais recente, a Sari Corte Real, no Fantástico. Eu tô comparando Monark e Igor a titãs do jornalismo? De forma alguma. Mas um convite único, diante de um acontecido, me parece extremamente diferente do que o palanque quase semanal que já vimos em outras situações, como a relação de CQC e Rede TV com aquele deputado onde as falas dele foram, pouco a pouco, normalizadas. Até que teve um momento, cara, que eu fui, depois de alguns programas e tal, aí eu falei, cara, não é... a pegada é outra, a pegada é trocar ideia com todo mundo, isso que é interessante, entender até o cara que eu tenho birra, sabe? A maioria dos caras que tentou cancelar a gente, inclusive eu quero agradecê-los aí por fazer a gente ter 88 mil pessoas ao vivo, mas esse bloqueio no começo eu tinha uma ideia que eu tinha que conversar com os caras, cara, vamos ter só uns bagulho good vibes aqui, vamos conversar com todo mundo aí, mas os caras good vibes, sabe? E aí depois eu fui meio que, cara, quer saber? Eu quero falar com todo mundo, isso é muito melhor. É preciso salientar, porém, que outras polêmicas também existiram e existirão. Muitas das quais, inclusive, discordo profundamente, mas este não é o ponto do vídeo. Quem sabe, no futuro. Se existe uma crítica geral ao Flow, é por um desbalanceamento de ideologias. Apesar de terem recentemente convidado um vereador do PT, ao olharmos a lista de convidados, ela pende para a direita conservadora. E não digo isso com um juízo de valor, mas como observação de um fato. Entretanto, Igor tem uma resposta. Honestamente, pra você, a gente tenta pra caralho. Eu pessoalmente já convidei um monte de gente que é progressista, um monte de vezes, sabe? Tento chegar, eu tento falar com eles. O Serginho agora que tá com essa missão, mas a gente tenta chegar. Eu acho que a gente ainda não tá relevante o suficiente. Porque o que acontece? Eles acham que eles não têm que ir. Porque se eles forem, eles estão indo pra um lugar de direita, sabe? Quando na verdade, cara, eu não diria que eu sou apolítico, mas eu sou antipolíticos, não sou antipolítica,
sabe? Então assim, eu falei pro Kim na cara dele que eu ia, se ele me desse a camisa dele, na primeira vez que eu vi o Kim, foi quando ele foi o nosso primeiro deputado lá, ele sentou lá e eu falei, cara, você vai me dar essa camisa da MBL, eu vou limpar o chão. Cara, tu acha que eu vou sair por aí com a camisa da MBL, tá de saca? Não vou. Então, a grande parada é que a gente tenta falar com os caras da esquerda, mas é que eles não se interessam, eles não vêm. Essa é a verdade. Com algumas exceções, com os caras que são mais, que eles entendem que é um espaço pra falar com gente que eles normalmente não falam. O que adianta você ficar pregando pro cara que já é convertido, porra? E eles não entendem que eu não quero antagonizar ninguém. Nós não queremos antagonizar ninguém. A gente quer conversar com todo mundo. Isso é um problema pra gente. É algo que a gente é acusado de vira e mexe, de não ter esses caras aí desse lado político. Mas não é a nossa culpa. A gente tá tentando. Os caras que não quer. Então não dá pra eu tirar o cara da casa dele e enfiar ele no estúdio. É impossível. Tá, mas espera aí. Você ainda não respondeu porque o Flow é o podcast mais relevante do Brasil. Não diretamente. Você tem razão. Então vamos lá de uma forma bem simples. Mais do que números, a influência. Ninguém repercute como o Flow repercute. Isso não quer dizer que ele seja o melhor, ou mais essencial, ou mais útil. Entretanto, o mais relevante, com alguma sobra. Este foi mais um vídeo da Leve. Eu sou Gustavo Magnani e vou aparecer cada vez mais por aqui, digamos assim, diferentes quadros, vídeos e próximos mini documentários. Aliás, esse foi o nosso primeiro sobre entretenimento, eu espero que vocês tenham gostado. Era uma coisa que estava planejada já desde o comecinho da Leve, a gente quer lançar cada vez mais e mais conteúdo. E para isso eu preciso muito mesmo que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem o seu comentário. Faz toda a diferença do mundo, não só para o YouTube nos ajudar a recomendar mais e mais os nossos vídeos, mas também para a gente saber que vocês estão curtindo o nosso conteúdo. Beleza, é isso então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.